Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 61. Chaton soltou uma risada calorosa. Parece que aquele garoto realmente guarda rancor de você por alguma coisa. Calha a boca. O rosto de Momonga escureceu como carvão. Não mencione esse garoto. Se eu soubesse que ele era tão vingativo, eu não o teria ensinado, mesmo que o próprio Zephyr tivesse me pedido. A menção de Zephyr, um olhar sombrio passou pelo grupo. É verdade que Zephyr renunciou a todos os seus cargos? Perguntou Ina, cobrindo a boca para conter uma risada. Sim, ela murmurou após uma pausa. Onde ele está agora? Chaton, soltando uma nuvem de fumaça, respondeu. Ouvi dizer que alguns cientistas do departamento de mecânica podem ter ido até ele, provavelmente para lhe dar um braço mecânico. Entendo. A voz de Ina suavizou. Como graduada da Escola de Justiça da Marinha, ela também já foi orientada por Zephyr. Era difícil acreditar que um homem com uma dedicação tão firme à justiça renunciaria voluntariamente. Não mencione os eventos desta noite a ninguém, Momonga declarou de repente. Chaton olhou de relance, dando de ombros. Não importa muito. Os superiores provavelmente já sabem. Então por que eles não chamaram Momonga para uma conversa? O vice-almirante Tsuru não proibiu terminantemente qualquer um de ser mentor daquele garoto? Perguntou Chaton, claramente confuso. Talvez seja por causa de... Zephyr especulou Ina. Possivelmente Momonga refletiu, coçando a cabeça. O que eu quis dizer foi, não diga a eles que aquele garoto conseguiu dar um golpe de espadachim. Por que não? Embora ele tenha desferido vários golpes de espadachim contra mim esta noite, sua habilidade real não atingiu totalmente esse nível, respondeu Momonga, acendendo um cigarro e exalando uma nuvem de fumaça. Os olhos de Ina brilharam. Então, ele apenas tocou no assunto. É isso que você quer dizer? Exatamente. Sinceramente, ele ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir a verdadeira proficiência de espadachim. Momonga continuou, mas com um monstro como ele, quem sabe se ele pode acordar amanhã e passar por esse limite. De qualquer forma, daqui em diante, terminei de lutar com ele. O que quer que ele faça não é da minha conta, acrescentou Momonga resolutamente. Chaton coçou a cabeça, claramente preocupado. Já temos 3 monstros lá em cima, e agora tem mais um. Chaton riu. Não é bom ver a nova geração surgindo? Claro, mas ele ainda é apenas um estagiário da Marinha, não um fuzileiro naval de pleno direito. Se ele se desviar do caminho da justiça... Chaton suspirou, posso ver porque o vice-almirante Tsuru está preocupado. Esse garoto realmente pode ser uma força problemática. Os 4 continuaram caminhando pelo caminho mal iluminado. Enquanto isso, Ron, finalmente livre de suas frustrações, retornou aos seus aposentos com leveza em seus passos. Imerso em um banho quente, ele sentiu a exaustão dos últimos 2 meses se dissipar. Eu já vislumbrei o reino do Corte de Ferro. Agora, é sobre dominar e internalizar completamente esse sentimento, ele pensou consigo mesmo. A mente de Ron permaneceu na palavra, espírito. Quando ele enfrentou Momonga, seus golpes no nível do espadachim foram alimentados pela raiva reprimida que ele estava segurando. Mas esse não era o verdadeiro caminho. Para atingir o nível de Corte de Ferro, um espadachim precisava de uma fonte interior de espírito. Um coração cheio de espírito sem limites, uma vontade tão firme quanto o ferro. Nenhum obstáculo pode resistir a ela. Nada é incortável. Ron refletiu, fechando os olhos. As palavras de seu mestre Koshiro ecoaram em sua mente. Ron, como um espadachim, você deve ter algo para guardar em seu coração. Quando sua mente estiver pura e inabalável, o espírito de um verdadeiro espadachim fluirá dentro de você, tão sólido quanto uma rocha em meio às corredeiras. Só então seus golpes serão inquebráveis. Ron agora entendeu o conselho de Koshiro. Com determinação inabalável como uma pedra em um rio, enfrentando tudo sem medo, suportando todas as provações sem amargura e nunca recuando. Os golpes mais fortes nascem de dentro. Este é o caminho para o reino do Corte de Ferro. O olhar de Ron ficou mais claro e determinado. À medida que seu conhecimento sobre esgrima se aprofundava, toda sua presença parecia irradiar uma intenção afiada. Ele imaginou os estilos de respiração emergindo de sua técnica de respiração solar, suas várias formas de espada tomando forma em sua mente. Respiração da água, fluindo da primeira forma até a 10ª. Respiração da lua. Quando ele finalmente abriu os olhos, Ron havia dominado todos os movimentos de espada de cada estilo de respiração, exceto os últimos. Sistema, mostre-me minhas estatísticas atuais. Status. Anfitrião, Ron. Idade, 11. Vitalidade, 734. Esgrima, Reino da Intenção masterizado. Maestria em respiração solar, 98%. Arma, espada de grande grau, Haikiri. Buff permanente, verdadeira intenção de 10.000 temperamentos, vinculação em andamento. Armamento aqui, nível 3. Observação aqui, nível 1. Aqui do Conquistador, nível 0. Soru, nível 1. Gepo, nível 1. Rankiaku, nível 2. Habilidade especial, proficiência mecânica. A maestria da respiração solar está em 98%, hein? Os olhos de Ron brilharam. Nos próximos dias, ele decidiu se concentrar em aperfeiçoar a técnica da respiração solar, com o objetivo de levá-la a 100%. Capítulo 62. 5 dias depois.
O treinamento incansável de Ron elevou sua maestria na técnica de respiração solar a espantosos 99%. Cada dia era extenuante, cheio de determinação inabalável e incontáveis horas de prática. Nos 10 dias seguintes, o treinamento de Ron assumiu um ritmo quase desumano. Durante o dia, ele praticava suas técnicas de espada sob o sol, sentindo cada golpe queimar seus músculos como fogo. Suas mãos empolavam de segurar sua espada, e sua respiração se tornava mais nítida, mais refinada a cada inspiração. À noite, ele meditava na quietude, visualizando o fluxo dos padrões de respiração solar em sua mente. Finalmente, na 10ª noite, enquanto a lua pairava alto no céu, Ron executou a sequência final da técnica de respiração solar. Seu corpo se movia como uma extensão fluida da energia radiante do sol, cada golpe iluminado por um brilho dourado. O ar ao redor dele parecia brilhar, curvando-se à pura intensidade de sua força de vontade. E então aconteceu. A voz do sistema ecoou em sua mente no momento em que sua lâmina parou, perfeitamente imóvel. Maestria na técnica de respiração solar em 100%. O hospedeiro adquiriu uma habilidade especial, mundo transparente. Naquele momento, a visão de Ron se aguçou além do que ele pensava ser possível. Ele podia sentir a energia percorrendo seu corpo, cada pulsação de seu coração ressoando com o mundo ao seu redor. Não era apenas o domínio de uma técnica, era o ápice de sua determinação inabalável, incontáveis sacrifícios e um espírito que se recusava a quebrar. Uma sensação indescritivelmente fascinante surgiu na mente de Ron. Então, este é o mundo transparente. É um pouco parecido com a observação aqui, mas diferente. Com o mundo transparente ativado, Ron sentiu cuidadosamente o poder único dentro dele. O mundo ao seu redor tornou-se cristalino, revelando inúmeros detalhes. O fluxo de ar, partículas de poeira flutuantes, temperatura, umidade, vários aromas. O fluxo sanguíneo das pessoas que passavam, até mesmo as respirações distantes, tudo era vividamente perceptível. O alcance se estendia até cerca de 10 metros ao redor dele. Vamos ver o que acontece quando adiciono o aqui de observação. Ron fechou os olhos. Uma onda invisível de aqui de observação se espalhou, cobrindo instantaneamente o raio de 10 metros ao redor dele. Mundo transparente e aqui de observação. Os dois poderes combinados. Instantaneamente, Ron sentiu como se tudo dentro do raio de 10 metros desacelerasse. Inúmeros detalhes apareceram como se saíssem das páginas de um livro aberto, exibidos vividamente na frente dele. Incrível! Ron abriu os olhos, incapaz de conter sua excitação. A combinação do mundo transparente e do observação aqui não foi apenas uma adição, e foi uma atualização substancial. Essa capacidade de sentir cada detalhe seria inestimável na batalha. A única desvantagem? No momento, o alcance de Ron estava limitado a cerca de 10 metros, o que não era suficiente para conter ataques em grandes áreas. Se eu aprimorar meu aqui de observação, meu alcance sensorial deverá se expandir, o que provavelmente aumentará essa zona também, ele pensou enquanto abria os olhos. De repente, Ron instintivamente sentiu o olhar de alguém sobre ele. Ele estreitou os olhos, retirando seu aqui de observação, mas manteve o mundo transparente ativo. Concentrando sua mente, a área do mundo transparente mudou de uma zona circular ao redor dele para um caminho alongado que se estendia em direção à fonte do olhar. O aqui de observação pode ser detectável por usuários habilidosos, mas o mundo transparente não. Quando o campo estendido chegou àquele ponto, uma fragrância agradável atingiu seus sentidos. Uma imagem vívida se formou em sua mente. Dentro de um prédio a 100 metros de distância, uma mulher esbelta, vestida com um casaco da Marine Justes, com pernas longas e bem torneadas e um ar de elegância fria, estava em uma janela do 3º andar, olhando para ele com um leve sorriso. Uma longa espada pendia de sua cintura, aumentando sua presença marcante. Isso é, a mente de Ron se encheu com um nome. Gion, a bela espadachim da marinha e futura candidata a almirante. Pela aura tênue e controlada da espada que emanava dela, ela estava definitivamente no mesmo nível de Momonga no domínio da esgrima. Mas o que deixou Ron intrigado foi: Gion não demonstrou nenhuma hostilidade em relação a ele. Em vez disso, ela parecia curiosa, até mesmo um tanto amigável. Mesmo que ele não a conhecesse. Por quê? Ron coçou a cabeça, confuso. Sem perceber que Ron a havia detectado, Gion se encostou na grade, olhando para a pequena figura à distância, com os olhos cheios de um sorriso gentil. O que você está olhando? O vice-almirante Tsuru se aproximou dela, seguindo seu olhar. Ela imediatamente avistou Ron, parado em uma área aberta perto do porto, com uma espada nas costas. Aquele garoto, hein? MHM, ele é interessante. Gion apoiou o queixo nos braços no corrimão, sorrindo enquanto olhava para a figura distante de Ron. Assim como Ina disse, ele é como um broto verde fresco no sombrio e sério quartel-general da Marinha. Observá-lo me faz lembrar um pouco dos meus primeiros dias. Seu olhar se suavizou com nostalgia. O vice-almirante Tsuru olhou para ela, braços cruzados, e bufou: você também não é velha. E Ina, o que há com toda essa celebração da juventude? Deve ser que eu não estou lhe dando trabalho suficiente. Haha, talvez você esteja certo. Gion riu, então se virou para Tsuru ao lado dela. Ele ainda não decidiu se juntar aos fuzileiros navais? A vice-almirante Tsuru balançou a cabeça. Depois do incidente com Zephyr, duvido que ele esteja interessado em se juntar a nós tão cedo. Acha que vai convencê-lo? Gion olhou para ela com uma sobrancelha levantada.
Com seu casaco da justiça e braços cruzados, Tsuru olhou para a pequena figura de Ron à distância. A julgar por suas ações e personalidade, eu diria que é improvável que ele se junte aos fuzileiros navais. Ele pode continuar com seu caminho original, nem se juntando aos fuzileiros navais nem se tornando um pirata. Ao ouvir isso, os olhos de Ron piscaram levemente. Então esse é o vice-almirante Tsuru. Apenas observando sua personalidade e ações, ela quase conseguia prever seus objetivos e decisões. Já que você acha que ele não vai se juntar aos fuzileiros navais, por que mantê-lo aqui? Perguntou Gion intrigado. O vice-almirante Tsuru olhou para ela com um sorriso. Aquele garoto vai ficar poderoso, esteja ele aqui ou não. Deixá-lo ficar perto dos fuzileiros navais é melhor do que ele fazer amizade com piratas. Mesmo que ele nunca participe, apenas se inclinar em nosso favor em momentos cruciais pode ser uma grande ajuda. Claro, essa é apenas a minha opinião. Outros têm opiniões diferentes, então se ele vai ficar ou não pode ser decidido até que mais alguns anos se passem. Ouvindo Tsuru, Gion assentiu levemente, ainda olhando para a figura distante. Capítulo 63. 3 dias depois de Ron compreender o mundo transparente e escutar a conversa entre Gion e Tsuru, ele recuperou uma pistola prateada com balas infinitas do seu espaço sistêmico. Armas de fogo e espadas, ambas são a paixão de um homem. Ron não foi exceção. A pistola prateada parecia notavelmente similar aos revólveres de seu mundo anterior. Inteiramente prateada e incrivelmente estilosa, ela irradiava uma aura poderosa. As balas, também prateadas, eram mais poderosas e rápidas do que as balas de chumbo deste mundo. Embora a arma fosse rotulada como tendo balas infinitas, não era bem como Ron imaginava. A cada dia, ele só podia disparar 6 tiros que seriam renovados no dia seguinte. Ron, tendo dominado a proficiência mecânica, imediatamente entendeu como usar a pistola no momento em que a tocou, tornando-se um especialista em armas de fogo. Com a Ki de observação e a habilidade mundo transparente, ele estava confiante de que poderia atingir precisão milimétrica. Se ele pudesse revestir as balas com a Ki, o poder provavelmente seria ainda mais devastador, podendo se tornar uma arma letal contra certos usuários de Akuma no Mi. Ron estava ansioso para testar o poder da arma. No entanto, estando em Marineford, qualquer experimento causaria muita comoção e possivelmente levaria a problemas desnecessários. Então ele decidiu esperar por enquanto. Talvez a proficiência mecânica tenha outros usos, pensou ele. Sem nenhum objetivo de treinamento imediato, Ron voltou seu foco para a habilidade de proficiência mecânica. Uma multidão de ideias encheu sua mente. Com materiais e ferramentas suficientes, ele estava confiante de que poderia criar uma variedade de coisas. Foi naquele momento que Garp, que estava em uma missão de captura, retornou a Marineford e apareceu diante dele. Hein? Você quer ir ao laboratório de mecânica? Garp olhou para Ron, sua boca aberta como se estivesse tentando engolir um punho. Sim, Ron assentiu. A menos que seja proibido. Espere. Diga-me primeiro, o que você quer fazer no laboratório de mecânica? Só há instrumentos científicos e cientistas com óculos lá dentro, nenhum lutador forte para ajudar você a treinar. A voz de Garp continha um traço de desconforto. Eu sei de tudo isso. Ron respondeu com um olhar natural. Eu quero ir ao laboratório para fazer coisas. Fazer coisas? Você? Garp se abaixou, examinando Ron com desconfiança antes de cair na gargalhada de repente. Ah, o que é tão engraçado? Não estou brincando, Ron respondeu sério. Ah, Garp riu ainda mais da expressão impassível de Ron, com lágrimas escorrendo de seus olhos. Ah, eu pensei que você fosse um garoto sério, Ron, mas você realmente sabe brincar. Ao ver a reação de Garp, Ron se sentiu um pouco irritado, mas depois de pensar bem, ele se acalmou. Embora quisesse se aprofundar em mecânica, esta era a sede da Marinha. Mostrar muita habilidade aqui pode não ser sensato. Se os fuzileiros navais notassem seu potencial e valor neste campo, pode ser difícil para ele sair no futuro. Ele decidiu guardar isso para mais tarde, quando deixasse Marineford. Com isso resolvido, ele se recostou na cama. Tudo bem, considere isso uma piada. Deitando-se, ele olhou para Garp. Velho, você voltou para a Vila Foosha recentemente? Depois de rir o suficiente, Garp pegou um saco de donuts, sentou-se e respondeu. Não. Acabei de capturar um pirata famoso, e amanhã vou escoltá-lo para Impel Down. Só passei para ver como você está. Quanto à Vila Foosha, liguei para Dadan. Está tudo bem por lá, mas... Mas o quê? Cerca de 1 mês e meio atrás, aquela garotinha Kuina também foi embora. Garp deu uma mordida em um donut. Parece que ela partiu para o mar, e seu paradeiro é atualmente desconhecido. Ron ficou atordoado. Kuina, você também partiu? Ouvi falar sobre o que aconteceu com Zephyr. Não acredito que Doflamingo foi ousado o suficiente para atacar um navio da marinha daquele jeito. Garp falou enquanto mastigava seu donut. Você o encontrou dessa vez? Ron acordou de seus pensamentos e assentiu. Como foi? Uma questão de vida ou morte. Haha, bem dito. Garp riu calorosamente. Com sua força atual, enfrentá-lo sozinho seria realmente uma aventura perigosa. Da próxima vez que ouvir, vou garantir que ele sinta o mesmo. A voz de Ron estava calma. Bem dito. Garp riu balançando a cabeça em aprovação. Para ficar mais forte, você tem que enfrentar e superar oponentes poderosos. Eu sei disso. Ron olhou para o teto, perdido em pensamentos. Como está o almirante Zephyr agora? Ele não é mais um almirante. Crunch. Garp deu outra mordida em seu donut. Ele está bem, no entanto. Ele está com o grupo de ciência especial agora.
Parece que eles estão planejando criar um braço mecânico para ele, e ele mesmo solicitou. Um velho como ele não vai parar, mesmo aposentado. É assim mesmo. Ron não disse mais nada. Depois de ficar sentado com Ron por um tempo, Garp se preparou para sair. Quando a figura de Garp se afastou, Ron gritou: Velho, você está indo para Impel Down, certo? Sim, por quê? Leve-me com você. No dia seguinte, Ron partiu de Marineford com Garp em seu navio de guerra com destino a Impel Down. Capítulo 64. Para viajar de Marineford para Impel Down, eles primeiro precisavam chegar a Enies Lobby, cruzar o portão da justiça atrás dele e finalmente chegar à prisão subaquática Impel Down. Quando o navio de guerra chegou a Enies Lobby, Ron seguiu Garp pela ponte. Esperando para cumprimentá-los estava Spandini, o atual chefe da CP9, a agência secreta de inteligência do governo mundial. Ao lado dele estavam dois indivíduos, um com 20 e poucos anos, e o outro um pouco mais velho, talvez na casa dos 30. O olhar de Ron se fixou no mais novo dos dois, um homem alto, de cabelos escuros, usando uma cartola preta com um pombo branco empoleirado no ombro. Se seu palpite estivesse certo, este era Rob Luxie, o futuro capitão do CP9, o principal assassino do governo e uma arma de letalidade inigualável. Enquanto Ron o estudava, Luxie também olhou para trás, sua expressão era uma mistura de escrutínio e leve curiosidade. Esse garoto poderia ser o suposto estagiário da Marinha do QG? Seus olhos se encontraram, trocando brevemente um reconhecimento silencioso. Ron, com Raikiri amarrado em suas costas, desviou seu olhar para o pombo no ombro de Luxie. Esse é um pombo gordo, ele murmurou meio para si mesmo, meio brincando. Eu me pergunto como seria o gosto dele assado. Os olhos de Luxie se estreitaram levemente, captando suas palavras. Ele não reagiu externamente, mas Ron notou o leve aperto ao redor da boca de Luxie. Claramente o comentário havia tocado em um nervo. Naquele momento, vários fuzileiros navais moveram uma enorme gaiola de ferro para fora do navio de guerra. Dentro dela havia uma figura amarrada firmemente com algemas de pedra do mar, seus membros poderosos ainda mais contidos por grossas correntes. A cabeça do prisioneiro era coroada com chifres afiados, e seu corpo enorme e musculoso parecia mal contido dentro de suas restrições. Este é Spandon, filho de Spandini, olhou em choque o rei corrupto, Avalo Pizarro. Ao ouvir a voz atonita de Spandon, Luxie se virou ligeiramente, lançando um olhar indiferente ao prisioneiro. Spandini, ele é todo seu agora, gritou Garp, dirigindo-se ao chefe do CP9 que fumava cigarros. Ron observou a interação atentamente. Este homem, com suas sobrancelhas finas em formato de triângulo e expressão presunçosa, não era outro senão o infame Spandini, o homem que empunhou o Dendem Mushi dourado para autorizar o Booster Call, ordem de aniquilação, que aniquilou os estudiosos de Shara. Uma recompensa de 160 milhões. Spandini riu, quase incrédulo enquanto olhava para o acorrentado Avalo Pizarro. E pensar que o vice-almirante Garp conseguiu capturá-lo, como esperado do herói da marinha. Prosseguiremos com a sentença em breve. Spandini continuou rindo. Até lá, vice-almirante Garp, sinta-se à vontade para relaxar aqui no Enies Lobby. Luxie, acompanhe-o até o tribunal, ordenou Spandini, acenando em direção ao capturado Avalo Pizarro. Luxie assentiu rapidamente, seu olhar mais uma vez encontrando o de Ron antes de se virar e liderar sua equipe para mover o prisioneiro. Aquele jovem é Rob Luxie, Garp murmurou, olhando para a figura de Luxie se afastando. Ouvi dizer que ele é altamente valorizado pelo governo mundial. Garp riu e continuou. Você tem um subordinado habilidoso aí, Spandini. Você me lisonjeia, vice-almirante Garp. O olhar de Spandini se voltou para Ron, observando a espada em suas costas. Ele sorriu e perguntou, e esse jovem deve ser o famoso estagiário do QG? Talvez até seu discípulo? De jeito nenhum, Garp riu com vontade, divertido com a ideia. Eu não sou o professor dele. Entendo. Spandini olhou para Ron com um sorriso irônico. Bem, vice-almirante Garp, tenho alguns assuntos para resolver, então vou deixar você aproveitar seu tempo aqui. Sem problemas, Garp acenou para ele. Já sei me virar em Enies Lobby agora. Estarei esperando por você na ponte da hesitação. Com um aceno de cabeça, Spandini se virou para sair, acompanhado de seu filho, Spandon, que ainda não era membro do CP5. Nesse momento, uma voz familiar ecoou na mente de Ron. Localização atual detectada, Enies Lobby. Condições de login atendidas. Você gostaria de fazer login? Ron respondeu mentalmente. Login concluído. Recompensa adquirida, vitalidade mais 10. Recompensa bônus, um feijão senzu. Um feijão senzu? Os olhos de Ron se arregalaram levemente em surpresa. Poderia ser o feijão milagroso de Dragon Ball? Antes que ele pudesse inspecioná-lo melhor, a voz de Garp o trouxe de volta ao presente. Ron, você reconheceu aquele rapaz ao lado de Spandini? Aquele com o pombo? Ron se virou, notando o olhar pensativo de Garp. Esse é Rob Luxie, Garp explicou. Entrou para a CP9 aos 13 anos. Ele tem 20 agora. Executou inúmeros criminosos. É conhecido como a arma mais mortal da CP9, o assassino mais frio e forte em 800 anos de história da CP. Ron levantou uma sobrancelha, olhando para Garp. Então o que você está tentando dizer? Estou dizendo que é melhor não provocá-lo. Garp riu. Tanto o governo quanto o próprio Luxie podem ser bem complicados. Com sua força atual, quão confiante você está em derrotá-lo? 10 entre 10, Ron respondeu friamente. Garp pescou momentaneamente sem palavras. Esse garoto era realmente tão confiante?
A garantia de Ron não era só conversa. Suas habilidades de observação permitiram que ele avaliasse a força de Luxie com precisão. Embora poderoso, Luxie estava longe de ser páreo para as capacidades atuais de Ron. Com observação aqui, o armamento aqui e a habilidade de perceber o mundo transparente. A força de Ron provavelmente superou a de Luffy durante sua luta com Luxie 9 anos depois na história original. Se ele nem precisasse sacar Haikiri, derrotar essa versão de Luxie seria um mero aquecimento. Finalmente, eles alcançaram a ponte da hesitação. Essa imensa estrutura geralmente era retraída, abrindo-se apenas para permitir transferências de prisioneiros pelo portão da justiça. Em seu final, o navio de guerra esperava, pronto para navegar assim que o rei corrupto fosse trazido a bordo. Cerca de 4 horas depois, a ponte se abriu, e Luxie apareceu, liderando o prisioneiro Avalo Pizarro, agora fortemente algemado e subjugado. Enquanto os fuzileiros navais assumiam o controle e se preparavam para a partida, o portão da justiça surgiu à frente, suas portas maciças lentamente começando a se abrir. Da borda da ponte, Luxie observou o navio de guerra se afastando, estreitando os olhos levemente em contemplação. Quando o navio passou pelos portões colossais, uma mensagem familiar ecoou na mente de Ron. Localização atual detectada. Portão da Justiça. Condições de login atendidas. Você gostaria de fazer login? Ron sentiu uma onda de satisfação. Essa jornada estava se mostrando mais recompensadora do que ele havia previsto. Entrar. Capítulo 65. Login concluído. Recompensa de login adquirida. Vitalidade mais 10. Ron sentiu uma onda de calor fluindo por seu corpo, junto com uma sensação de formigamento que parecia rasgar seus músculos, revigorando cada fibra. Curioso, ele examinou o feijão Senzu que tinha acabado de adquirir. Não importa quão grave seja o ferimento, ele restaura você completamente à sua condição máxima. Assim como eu pensei, é o lendário feijão Senzu de Dragon Ball. Ele riu para si mesmo, agradavelmente surpreso. Já consegui assinar 2 vezes aqui no Enies Lobby. O próximo é Impel Down, a prisão subaquática. Imagino que tipo de recompensa me espera lá, ele refletiu com crescente excitação. No geral, essa jornada estava se revelando um grande ganho, em frente aos imponentes portões de Impel Down. Quando o navio de guerra de Garp atracou, o diretor da prisão Magellan e o vice-diretor Aniabal já estavam lá, esperando para recebê-los. Vice-almirante Garp, Magellan, o enorme homem veneno que empunhava os poderes da fruta veneno-veneno, estava alto, seus chifres demoníacos e grandes asas negras lançando uma sombra imponente. Ele cumprimentou Garp com uma saudação nítida, sua voz grave ressoando com um certo peso. Ao lado dele, Aniabal estava rigidamente em posição de sentido, fazendo uma saudação trêmula. Vice-almirante Garp, eu sou Aniabal, o novo vice-diretor. Tornar-me diretor é meu maior sonho. Ah não, eu disse isso em voz alta de novo. Ele murmurou, repreendendo a si mesmo. Ha. Não se preocupe com isso. Garp riu com vontade, acenando com a mão em diversão antes de gesticular em direção ao prisioneiro. Aqui, esse cara é todo seu. Magellan assentiu em compreensão e se virou para Aniabal. Aniabal, leve o rei corrupto, Avalo Pizarro para o nível 6, o inferno eterno. Sim, senhor. Ansioso para causar uma boa impressão, Aniabal rapidamente gesticulou para que as bestas carcereiras se aproximassem. Juntos, eles tomaram a custódia de Avalo Pizarro, o infame prisioneiro ainda trancado firmemente em sua cela. No entanto, quando a entrega estava prestes a terminar, uma expressão estranha cruzou o rosto de Magellan. Pressionando uma mão em seu estômago, ele olhou para Garp com um sorriso de desculpas. Vice-almirante Garp, peço desculpas. Tenho alguns negócios urgentes para resolver. Vou embora agora. Não tem problema, vá cuidar disso, disse Garp, assentindo compreensivamente. Sem mais delongas, Magellan se virou e fez uma retirada apressada de volta para Impel Down. PFFT, Aniabal soltou uma risada abafada, mal contendo sua diversão. Aquele cara deve ter ido ao banheiro de novo. É sempre assim para Magellan. A Doku Doku no Mi certamente vem com seus próprios desafios, Garp comentou, concordando com simpatia. Ele sabia sobre a situação de Magellan. Embora a fruta lhe concedesse um poder extraordinário, os efeitos colaterais eram igualmente intensos, forçando-o a passar horas no banheiro liberando toxinas. Bem, ele é todo seu agora, disse Garp, virando-se para ir embora. Não há mais nada para nós aqui, então vamos voltar. Mas quando ele se virou, Garp notou algo peculiar. Ele estava subitamente sozinho. Olhando em volta, ele não viu sinal de Ron. Quando aquele pirralho desapareceu, ele murmurou, examinando a área antes de avistar uma pequena figura passando pelos portões de Impel Down. Hein? Desde quando? Enquanto isso, assim que Ron passou pela entrada imponente de Impel Down, a voz familiar do sistema ecoou em sua mente. Localização atual detectada, Impel Down. Condições de login atendidas. Você gostaria de fazer login? Entrar. Login concluído. Recompensa adquirida, vitalidade mais 10. Recompensa bônus, subida de nível do Aqui de observação. Observação atual aqui, nível 2. Agite. De repente, uma mão surgiu do nada, estendendo-se em sua direção com uma velocidade surpreendente. Ron, cujo Aqui de observação tinha acabado de ser aprimorado, sentiu o ataque e se preparou para desviar. No entanto, antes que ele pudesse reagir completamente, a velocidade da mão aumentou bruscamente. O quê? Os olhos de Ron se arregalaram em choque. No momento seguinte, a mão o agarrou pela parte de trás do colarinho, levantando-o do chão.
Eu disse para você parar de correr por aí, uma voz trovejou atrás dele. Garp, usando seu icônico chapéu de cabeça de cachorro, estava olhando para Ron com fúria fingida, segurando-o sem esforço. Pensou que você poderia desviar? Você ainda está muito longe, garoto. Ron cerrou os dentes em frustração. Esse velho maldito. Mas ele não podia negar. A força de Garp era aterrorizante. Mesmo com sua percepção aprimorada, Ron não conseguiu escapar. Observando Garp de perto, Ron quase podia ver e ouvir a intensa força vital correndo por seu corpo como um rio rugindo. Seus ossos eram como aço temperado, e seus músculos eram notavelmente resistentes. Comparado a Luxie, que ele havia encontrado em Enies Lobby, a presença de Garp era um nível totalmente diferente de intimidação. Para atingir esse tipo de poder físico, quantos anos de treinamento extenuante seriam necessários? O armamento aqui de Garp estava, sem dúvida, entre os mais formidáveis do mundo pirata, possivelmente até inigualável. Seu Haki de observação era igualmente impressionante, superando em muito as habilidades do próprio Ron. Aquele único agarrão de Garp tinha sido inevitável, mesmo com observação Haki e um mundo transparente de Ron ativados. Ele podia sentir o ataque e até mesmo antecipar sua trajetória, mas não conseguia desviar. Finalmente compreendendo a vasta diferença entre suas habilidades, Ron sabiamente decidiu deixar para lá por enquanto. Não havia sentido em desafiar Garp naquele momento. Em vez disso, ele resolveu se lembrar dessa experiência e esperar o momento certo até que pudesse superá-lo. Enquanto eles voltavam, uma pequena multidão se reuniu, observando Garp carregar Ron pela coleira como um gatinho desobediente. Hannibal conteve uma risada, incapaz de resistir à visão engraçada do normalmente calmo Ron sendo carregado. Mas quando Ron passou por ele, Hannibal recebeu um olhar frio do jovem estagiário da marinha. Por baixo da franja bagunçada, os olhos de Ron eram afiados, perfurando Hannibal com uma intensidade que lhe causou arrepios na espinha. Suor frio brotou na testa de Hannibal enquanto ele se mexia nervosamente. Somente quando Garp retornou ao navio de guerra com Ron a reboque é que Hannibal sentiu a pressão sufocante diminuir, permitindo-se finalmente exalar alívio. Quem é esse garoto, afinal? Com o navio de guerra partindo de Impel Down, eles começaram sua jornada de volta pelo Cal Belt até Marineford. Após desembarcar em Marineford, Ron retornou à sua rotina habitual. Ele retomou sua vida diária, ocasionalmente se juntando a patrulhas da marinha e embarcando em pequenas missões com vários navios de guerra. Meio mês depois, Ina retornou a Marineford, recém-promovida de alferes a tenente. Sua primeira tarefa ao chegar foi rastrear Ron. Estou de volta, ela declarou alegremente, agarrando Ron e arrastando-o junto. Você me deve uma ida às compras. Capítulo 66. 2 anos passaram rápido. Ron tinha agora 14 anos. Ele estava em Marineford há 3 anos e estava se aproximando o momento de finalmente concluir seu estágio como recruta da marinha e tomar uma decisão firme sobre seu futuro. Um dia, a tenente Ina, vestindo seu casaco da justiça sobre um terno feito sob medida, sua figura alta destacada por suas pernas longas e retas, foi ao quarto de Ron e bateu na porta. Quando a porta se abriu, Ron apareceu diante dela. Ele estava vestindo uma camiseta preta e shorts brancos na altura do joelho, seu corpo magro e atlético. Cabelo preto meio longo e franja bagunçada lhe davam uma aparência limpa e fresca. Ele cresceu significativamente nos últimos 2 anos e meio, e embora Ina ainda fosse mais alta, com cerca de 1,80 m, ele agora estava próximo da altura dela. Eles já estão me chamando? Ron perguntou, olhando para ela. Com seu característico cabelo rosa caindo sobre os ombros e óculos escuros na testa, Ina cruzou os braços e assentiu. Tudo bem, vamos lá. Ron agarrou Haikeri, sua espada encostada na parede, segurando a bainha na mão esquerda enquanto saía do quarto. Os dois caminharam lado a lado do lado de fora do prédio. Na luz do sol, Ina deu uma olhada rápida no perfil de Ron e perguntou. Você tem certeza absoluta sobre sua decisão? Nenhuma mudança de última hora? Tenho certeza, Ron respondeu calmamente. Os olhos de Ina revelaram um traço de decepção, mas ela rapidamente o escondeu. Percebendo a expressão dela, Ron sorriu e disse, mesmo que eu não possa voltar para Marineford, ainda nos encontraremos em mar aberto. Podemos partir para outra aventura juntos então. Do lado de fora do prédio da sede da Marineford, Ina o deixou e esperou do lado de fora enquanto Ron seguia um oficial da marinha pelos corredores. Eles passaram por vários oficiais da marinha de várias patentes, alguns dos quais ele reconheceu, embora muitos não fossem familiares. Seus olhares continham várias emoções enquanto o observavam passar, mas Ron manteve seu comportamento composto. No escritório do almirante da frota, o almirante da frota Sengoku estava sentado em sua mesa, ladeado pelo vice-almirante Garp, o candidato a almirante Aokiji Kuzan, o vice-almirante Tsuru e o candidato a almirante Akainu. Quando Ron entrou, todos os olhos se voltaram para ele, e a imensa pressão da presença deles caiu sobre ele. Ainda assim, ele permaneceu equilibrado e inabalável. Sengoku falou, olhando para Ron parado calmamente na porta, sua espada Haikeri ao seu lado. Ron, seu tempo como um estagiário especialmente recrutado terminou. Agora, é hora de você tomar sua decisão final. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, a vice-almirante Gion chegou, com seu casaco de justiça e sua espada destruidor de corações ao seu lado. Suas pernas longas e finas a levaram graciosamente até onde Ina estava parada contra uma parede, fumando e olhando para o céu.
Você perdeu a reunião, Gion. Ela cumprimentou com um sorriso. Parece que ele ainda não mudou de ideia, não é? Gion perguntou suavemente. Ina exalou uma nuvem de fumaça e assentiu. Isso é realmente lamentável, disse Gion, olhando para o escritório do almirante da frota. Nos últimos 2 anos e meio, Ron se tornou como o irmão mais novo para ela e Ina. Elas se tornaram próximas, frequentemente o visitando após retornar de missões e o observando amadurecer. E agora ele estava indo embora. Depois de fazer sua escolha no escritório de Sengoku, com uma atitude determinada, Ron saiu sem olhar para trás. O incidente de Zephyr afetou sua visão dos fuzileiros navais mais do que pensávamos, observou calmamente o vice-almirante Tsuru. Sengoku cerrou os punhos levemente sobre a mesa. Garp suspirou profundamente, enquanto Akainu zombou com desdém. Eu disse desde o começo, esse programa de estágio é um desperdício completo. Se ele tivesse algum senso de justiça, ele já teria se juntado aos fuzileiros navais em vez de hesitar, Akainu zombou, acrescentando, se ele virar pirata, eu serei o primeiro a acabar com ele. Chega Akainu. Sengoku retrucou. Ele não ganhou nada significativo dos fuzileiros navais, então se ele vai embora ou fica, não muda muita coisa para nós, destacou Aokiji. Kuzan está certo, Tsuru concordou. Quando concordamos com esse estágio especial, consideramos a possibilidade de que ele pudesse escolher sair. Se ele decidiu abrir mão de seu papel como estagiário, vamos deixar por isso mesmo. Só se ele mostrar sinais de que vai se tornar um pirata. Fui eu quem o convidou para os fuzileiros navais, Garp disse em voz baixa. E foi minha sugestão criar esse programa de estágio. Se ele acabar causando problemas nos mares, eu assumo total responsabilidade por isso. Ao ouvir isso, todos ficaram em silêncio. Akainu se levantou, ajeitando seu boné enquanto olhava de lado para Garp. Vamos torcer para que você esteja preparado para agir, Garp, e não pegar leve com ele. Capítulo 67. Alguns dias depois, um navio da marinha chegou ao arquipélago de Sabaldi e Ron desembarcou. Vestido com calças pretas e uma camiseta branca, ele usava um casaco verde militar com capuz e um chapéu de viagem laranja, carregando sua bolsa sobre um ombro e Haikiri na mão. Virando-se para Ina e Gion, que estavam no navio, ele sorriu e acenou para eles. Já é longe o suficiente. Gion, Ina, vamos nos encontrar novamente no mar? Você não deveria me chamar de irmã Ina, seu pirralho Ron. Ina está muito chateada. Ina gritou para ele em frustração. Gion simplesmente sorriu calorosamente e acenou de volta. Tome cuidado. E se mudar de ideia, você é bem-vindo de volta a qualquer momento. Encostada na grade, Ina olhou para Ron, que estava se virando, cigarro entre os lábios e óculos escuros empoleirados na testa. Só pense nas consequências de suas ações, para que eu não acabe tendo que ver você algemada da próxima vez. Entendo. Certo, até mais, Ron respondeu, acenando e indo embora. Ina esfregou a testa em exasperação, seu rosto frio e marcante mostrando uma pitada de desamparo. Aquele cara nunca escuta ninguém completamente. Estou tão frustrada. Gion, você sabe qual é a força atual do Ron? Perguntou Ina, com um toque de curiosidade na voz. É? Gion ficou surpreso com a pergunta de Ina, então pensou sobre isso. Eu treinei com ele meio ano atrás e nós éramos quase iguais. Eu acho que ele ficou um pouco mais forte desde então, mas ele ainda deve estar no meu nível. O lindo rosto de Gion tinha um sorriso suave. O que está acontecendo? Ina perguntou, confusa. Ah, nada, respondeu Gion, observando a figura de Ron se afastando com um leve sorriso. Na próxima vez que nos encontrarmos, imagino como ele será. Não deve demorar muito, aquele rapazinho forte. Sua mão tocou levemente seus lábios, e suas bochechas ficaram levemente coradas enquanto ela pensava em algo. Localização do anfitrião detectada, arquipélago de Sabaldi. Condições atendidas para login. Entrar agora? Entrar. Login bem-sucedido. Recompensa obtida, vitalidade mais 10. Recompensa especial, domínio do idioma. Ron estava deixando os fuzileiros navais e começando sua jornada no arquipélago de Sabaldi. Na Grand Line, no reduto das forças revolucionárias? Na ilha do solo branco, Baltigo. No meio das areias amarelas varridas pelo vento, uma figura alta e uma baixa, ambas vestidas de preto, caminhavam à frente, seguidas por outras com trajes semelhantes. Sabó está realmente aqui? Perguntou uma voz feminina clara e em dúvida. Ele é, mas a situação dele é um pouco complicada, respondeu uma voz que não era nem masculina nem feminina, pertencente à figura mais alta. Olha, a cidade está logo ali. As duas figuras na vanguarda chegaram aos portões da cidade, onde um grupo de pessoas esperava, incluindo o líder do exército revolucionário, Monk the Dragon. Ao lado dele estava um garoto loiro com um chapéu e uma garota com cabelo curto laranja. Ao ver o garoto loiro, a garota da capa preta arregalou os olhos ligeiramente. Sabó. Ao ouvir seu nome, Sabó olhou para ela surpreso. Veja, eu não estava mentindo, disse a figura alta ao lado dela, puxando sua capa para revelar um rosto enorme, o oficial do exército revolucionário, Empório Ivankov. Adivinha quem está aqui? Ivankov disse a Dragon e aos outros com um sorriso. Seus olhos se concentraram na figura esbelta, com suas espadas gêmeas penduradas na cintura. Quando ela puxou sua capa, seu rosto surgiu com um sorriso gentil, e Dragon e os outros a reconheceram. É, Kuina, murmurou Hack, outro membro do exército revolucionário. Faz anos. Ela mudou tanto. De fato, ela tinha. Agora com 15 anos, Kuina tinha crescido mais alto, atingindo mais de 175 centímetros.
Seu cabelo azul antes curto tinha crescido em um rabo de cavalo longo e alto, e sua figura tinha se desenvolvido elegantemente. Com pernas longas e tonificadas exalando poder, ela usava uma capa preta que complementava perfeitamente seu comportamento composto e marcante como uma espadachim. Kuina, Sabo murmurou, olhando para ela como se tentasse se lembrar de algo, mas uma dor repentina e intensa em sua cabeça o deteve. Ah! Ele agarrou a cabeça em agonia e se agachou. Sabó! Gritou Koala, a garota de cabelos alaranjados ao lado dele, com o rosto cheio de preocupação. Vendo isso, Kuina olhou para Ivankov confusa. Como eu disse, há algo errado com ele, explicou Ivankov. Ele perdeu todas as memórias depois que o resgatamos, mas eu não esperava que ele fosse amigo seu e de Ron. Entendo, Kuina sentiu incompreensão. Koala, leve Sabó de volta, instruiu Dragon. Koala sentiu, guiando Sabó de volta para a cidade. Dragon virou-se para Kuina. E aquele garoto, Ron? Ele não está com você? Ron e eu seguimos caminhos separados há 3 anos, Kuina respondeu, tocando gentilmente o punho do Vado Ishimonji em sua cintura. Nós concordamos em ficar mais fortes e nos encontrar novamente nos mares. É mesmo. Dragon assentiu pensativamente. Você tem algum lugar em particular que planeja ir? Um lugar. Kuina balançou a cabeça. Na verdade, não. Eu irei a qualquer lugar que eu possa encontrar oponentes fortes que possam me ajudar a melhorar minha esgrima. Se for esse o caso, por que você não fica aqui por um tempo? Há algumas pessoas bem fortes aqui, sugeriu Dragon. E quando você se sentir pronto, você está livre para ir. Kuina considerou isso, então assentiu. Obrigada. Vou ficar por enquanto. Capítulo 68. Ron chegou ao arquipélago de Sabaldi. É aqui. Ele murmurou enquanto caminhava até um bar com uma placa que dizia Bar de Extorsão da Shaq. Seu sobretudo verde militar esvoaçando enquanto suas mãos descansavam nos bolsos. Ao abrir a porta, um sino tocou suavemente, chamando a atenção da mulher no bar. Oh meu Deus, temos um convidado bonitão aqui. Shaq, cigarro na mão, largou o jornal e olhou para Ron com um sorriso curioso. Aqui para beber? Ou procurando alguma informação? Algum tipo de informação? Ron respondeu com um sorriso. Inclusive como chegar a Lastel. Pelo preço certo, claro. Shaq soltou uma baforada de fumaça e riu, contanto que você possa pagar. Então não se preocupe, não estou interessado nisso. Ron sentou-se no bar e olhou para as garrafas atrás dela. Tem alguma especialidade local do arquipélago de Sabaldi? Claro. Sabaldi é conhecida por suas bebidas finas, especialmente o famoso vinho Sabaldi, um dos mais populares da Grand Line. Shaq estendeu a mão para trás dela, puxando uma garrafa e colocando-a diante dele. Mas é um pouco caro. 200.000 belis por esta. Sem problemas. Ron tirou uma bolsa pesada e colocou-a no bar. Shaq pegou a bolsa e olhou dentro, vendo pilhas de moedas de ouro que valiam mais de 200.000 belis. Ron serviu-se de um copo da garrafa e tomou um gole. As bolhas nesta bebida eram muito mais efervescentes do que as que ele já tinha tomado antes, e o aroma era incrivelmente rico. Agora, este é um bom vinho. Tomando um gole, o gosto permaneceu em sua língua. Shaq se apoiou no bar, segurando o cigarro e apoiando o queixo na mão. Surpreendente que um cara tão jovem tenha um gosto tão refinado. Você e meu marido provavelmente se dariam bem. Você quer dizer Silvers Heilig, o rei das trevas? Ron perguntou, olhando para cima enquanto servia outra taça. Ele está por aqui hoje? As sobrancelhas de Shaq se ergueram em leve surpresa antes que seus olhos se estreitassem um pouco. Então você não está aqui só para beber, hein? Ron olhou para seu copo, ainda borbulhando com vinho Sabaldi. Não se preocupe, não quero fazer mal a ninguém. Estou apenas passando por Sabaldi e ouvi a lenda de que o rei das trevas Heilig estava aqui. Achei que seria interessante conhecê-lo. Ele levantou o copo, sorrindo para Shaq. Considere o dinheiro extra que paguei como pagamento por essa informação. Shaq olhou para ele com um toque de surpresa, então se endireitou, exalando uma nuvem de fumaça. Antes de responder, você se importaria de me dizer seu nome? Eu sou Ron. O nome despertou algo em sua memória, mas nada específico lhe veio à mente. Não era surpreendente. O nome de Ron só tinha causado ondas brevemente 3 anos atrás. Ele só tinha feito uma única aparição notável no mar, e depois disso, ele nunca tinha provocado nenhum evento importante. Também não havia nenhuma fotografia. Nem mesmo os corretores de informações mais espertos conseguiram ligar esse jovem misterioso à estagiária de 11 anos da Marinha que já havia sido manchete. Ela deixou o pensamento de lado e voltou sua atenção para ele. Heilig está no cassino hoje. Ele pode voltar à noite, ou talvez não por alguns dias. Ron assentiu e respondeu, então esperarei até a noite. Você tem mais deste vinho? Ron estava com sorte. Naquela noite, Heilig voltou com uma bolsa pendurada no ombro e uma garrafa na mão, tomando um gole ao entrar no bar. Shaq, olha quanto eu ganhei hoje. Heilig disse orgulhosamente, colocando a bolsa no balcão. Shaq olhou de relance, nada impressionado. Não importa. Você vai perder tudo de novo em alguns dias. Heilig, com seus longos cabelos prateados, barba espessa, cicatriz descendo pelo olho direito e óculos, riu muito do comentário dela. Haha, você provavelmente está certo. Enquanto ria, Ron se levantou de seu assento no balcão, chamando a atenção de Heilig. Ah, tem companhia? Heilig perguntou. Ele está aqui para ver você, disse Shaq. Eu? Heilig olhou de volta para Ron, um sorriso divertido se formando em seu rosto. O que foi? Vim admirar o Rei das Trevas? Não exatamente, Heilig, Ron respondeu.
Num piscar de olhos, ele se moveu por vários metros, ficando bem na frente de Heilig. Os olhos de Shaq se estreitaram levemente, e até mesmo o olhar do bêbado Heilig se aguçou. Com as mãos ainda nos bolsos do sobretudo, Ron levantou os olhos afiados para encontrar o olhar calmo, porém poderoso de Heilig. Estou aqui para desafiá-lo. Para me desafiar, Heilig fez uma pausa, então riu com vontade. Faz muito tempo que não ouço isso. Seus óculos brilharam enquanto ele observava o jovem de cabelos pretos à sua frente, seu olhar focado. Naquele instante, Ron sentiu uma presença imensa e avassaladora irradiar do homem mais velho. Era como estar sob uma montanha. Não era o aqui do conquistador, apenas a intimidação pura e poderosa de um guerreiro experiente. Os olhos de Ron se estreitaram, um lampejo vermelho brilhou neles. Num piscar de olhos, seu cabelo preto ondulou enquanto uma aura igualmente intensa emanava dele. Suas energias se chocaram, criando ondas que reverberaram pelo bar. Os olhos de Heilig brilharam de surpresa. Vocês dois, parem com isso. A voz irritada de Shaq quebrou a tensão. Se vocês querem brigar, façam lá fora. Não destruam meu bar. Ambos os homens retiraram suas energias quase simultaneamente. A atmosfera intensa no bar retornou à calma quietude. Siga-me, disse Heilig, estudando Ron atentamente antes de sair do bar. Ron olhou ao redor e notou que algumas garrafas e copos tinham sido derrubados pelo choque, alguns até mesmo quebrados. Ele coçou a cabeça, caminhou até o bar e colocou outra bolsa pesada de moedas de ouro no balcão, sorrindo desculpando-se com Shaq. Desculpe por isso. Considere esta compensação. Shaq olhou para ele com um toque de surpresa e apreciação. Assim que ela abriu a boca para responder, Ron já havia se virado e seguido Heilig para fora do bar. Capítulo 69. Heilig, vestido com um velho jaleco branco, estava em campo aberto do lado de fora da taverna, olhando para Ron à sua frente. Garoto, me diga seu nome. Com. O nome não lhe lembrava nada, mas depois da troca de olhares que fizeram anteriormente, ele sabia de uma coisa. O jovem diante dele, que parecia ter cerca de 14 ou 15 anos, tinha uma força surpreendente para sua idade. Você usou Soru dos 6 poderes dos marinheiros, não foi? Qual é sua conexão com os marinheiros? Por que está me procurando? Os olhos de Heilig, escondidos atrás dos óculos, fixaram-se em Ron. Nenhuma conexão real, Ron respondeu com um sorriso. Eu só passei alguns anos como estagiário na marinha. Quanto a desafiar você, Heilig, você poderia dizer que é um momento conveniente, ou que eu só quero testar minha força atual. Heilig riu disso. Testando sua força, hein? Interessante. Tudo bem, eu aceito seu desafio. Pode vir. Mas em vez de fazer um movimento, Ron olhou ao redor. Embora esta taverna fosse um pouco isolada, ainda havia moradores não muito longe. Heilig percebeu rapidamente depois de examinar a área. Quer ir para outro lugar? Ron assentiu. Não há espaço extra no arquipélago de Sabaldi. Se mudarmos de local, teremos que ir para outra ilha. Heilig olhou para o céu e coçou a cabeça. Está um pouco tarde esta noite. Que tal amanhã? Claro. O tempo passou rápido e o dia seguinte chegou. Ron seguiu Heilig enquanto eles deixavam o arquipélago de Sabaldi e seguiam para uma ilha deserta, povoada apenas por feras enormes. Enquanto os dois caminhavam pela ilha, nenhuma fera ousou se aproximar. Seus instintos os alertaram sobre o perigo esmagador que esses dois seres representavam, mais do que qualquer criatura na ilha. Era como se aproximar deles significasse morte certa. Ron seguiu Heilig até o coração da ilha. Na clareira em meio às árvores altas, Ron e Heilig estavam de frente um para o outro, separados por mais de 20 metros. Vamos. Deixe-me ver sua força, disse Heilig, olhando para Ron. Sem hesitar, Ron saltou para frente, desaparecendo de seu lugar. Um amassado profundo se formou onde ele estava há alguns momentos. Assim, um lampejo de surpresa brilhou nos olhos de Heilig. No momento seguinte, com um poderoso sopro cortando o ar, um chute feroz foi em direção a Heilig pela lateral, deixando vestígios em seu rastro. Com seu aqui de observação ativo, Heilig se inclinou para trás, desviando por pouco do ataque feroz que passou raspando seu nariz. Ele parecia mais sério agora. Antes do próximo movimento, Heilig levantou um punho e deu um soco na direção de onde o ataque estava vindo. Bum! Os punhos deles colidiram. O choque de suas auras era palpável. Num instante, a eletricidade estalou no ar, e o vento girou em torno deles como um furacão repentino. Com os dois no centro, a terra no chão foi soprada para fora em camadas, enquanto enormes árvores na área ao redor tremiam violentamente, com folhas e detritos voando para todos os lados. A floresta inteira ficou agitada com a batalha. E isso foi só o começo. Cada confronto subsequente foi mais intenso que o anterior. Os dois se moveram rapidamente pela floresta gigante formada pelas árvores imponentes. Cada colisão sacudia a floresta, fazendo com que uma árvore após a outra caísse no rastro de seus golpes. Os enormes animais da floresta fugiram aterrorizados, desesperados para ficar longe do centro da comoção. Estrondo. Heilig, agora sem o casaco, deu um soco em Ron, fazendo-o voar por 100 metros, atravessando inúmeras árvores gigantes antes de finalmente prendê-lo em um penhasco. Para atingir esse nível com pura força física, como esperado do Rei das Trevas, Heilig, Ron murmurou enquanto se desvencilhava do penhasco. Ele tocou seu peito, então sorriu para a figura que corria em sua direção. Seus olhos ardiam com o espírito de luta feroz. Com um pisão, ele se lançou ao encontro de Heilig. O aquecimento acabou. Agora é hora do negócio real. Armamento.
Com o som do Aqui do armamento endurecendo, o braço direito de Ron instantaneamente ficou preto como aço. Agora no nível 5 do Aqui de armamento, o soco de Ron tinha quase 10 vezes mais poder. Você até dominou o Aqui do armamento. Os olhos de Heilig brilharam de surpresa. Mas quando o punho imbuído de Aqui de Ron se aproximou, Heilig não hesitou. Ele convocou uma aura assustadora, seu Aqui de armamento ainda mais potente que o nível 5 de Ron, mas ele não endureceu completamente. Estrondo. Um punho endurecido e enegrecido colidiu com outro envolto apenas em Aqui de armamento. Craque. O chão abaixo dele se despedaçou instantaneamente com as árvores ao redor se estilhaçando e quebrando em um raio de 100 metros. Uma onda de pressão 10 vezes mais poderosa do que antes surgiu dos Aquis em choque, criando uma onda de calor que se espalhou para fora. Estrondo. Uma árvore após a outra quebrou em sucessão, enquanto a terra sob as árvores mais próximas foi arrancada, expondo as raízes antes que elas também fossem arrancadas. À medida que as ondas de choque residuais diminuíam, uma clareira apareceu na densa floresta, com um poço circular de vários metros de profundidade e dezenas de metros de largura no centro. Heilig estava no centro, com Mon a cerca de 10 metros de distância, deixando 2 longos rastros onde ele havia sido empurrado para trás. O braço direito de Ron tremeu, mas ele não se importou. Seu olhar permaneceu fixo em Heilig, cheio de excitação desenfreada e ardente. Vamos de novo. Com outro pisão, Ron abriu caminho no chão, reaparecendo na frente de Heilig num piscar de olhos. O Aqui do armamento avançou, fortalecendo seu chute de varredura. Heilig, com observação Aqui ativo, preparou-se para contra-atacar, mas de repente sentiu como se estivesse sendo observado. Seus olhos se estreitaram enquanto ele desviava do ataque, criando distância entre eles mais uma vez. Capítulo 70. Essa sensação estranha. Heilig estreitou os olhos, olhando fixamente para Ron. O que era aquela sensação inquietante? Como se ele tivesse sido completamente visto agora. Não parecia um Aqui de observação. Poderia ser uma habilidade de Akuma no Mi? Heilig não sabia que Ron possuía o poder do mundo transparente, mas mesmo assim sentiu uma leve aura ao seu redor. Então, esse é o instinto de um lutador de primeira linha. Ron sorriu. Ele não se conteve mais e liberou sua observação Aqui, junto com sua habilidade mundo transparente, revelando completamente o nível deles. Um espaço semelhante a um domínio parecia se estender dele, envolvendo silenciosamente os arredores. Cada pequeno detalhe dentro da área apareceu em câmera lenta diante dos olhos de Ron. Ele podia ver os movimentos de Heilig claramente, até o fluxo sanguíneo dentro de seu corpo, a batida de seu coração e as mudanças sutis de seus músculos. Essa sensação estranha de novo. Então, é realmente uma habilidade de Akuma no Mi? Heilig apertou os olhos, sentindo instintivamente como se estivesse sendo observado. Observando Ron à distância, Heilig fechou os olhos e liberou completamente seu próprio Aqui de observação avançado. Você está aí! Um sorriso irônico se formou nos lábios de Heilig. Ele mudou de posição no momento em que Ron lançou um ataque de cima. O pé de Ron caiu, errando por pouco enquanto o chão tremia abaixo deles. A área desmoronou em um raio amplo, espalhando destroços. Em meio à fumaça e à poeira na enorme cratera, as duas figuras se moviam em alta velocidade, aparecendo e desaparecendo de vista. Uma tentou acertar um golpe, mas a outra evitou, deixando o ataque para atingir o chão vazio repetidamente. A terra tremeu enquanto a cratera ficava mais profunda e larga, incapaz de suportar a barragem implacável de golpes. Quando o último golpe de Ron errou, a voz de Heilig soou ao lado dele. É só isso que você tem, garoto? Os olhos de Ron se estreitaram quando detalhes de sua visão do mundo transparente inundaram sua mente. Sem hesitar, ele balançou o punho para o lado. Mas Heilig estava um passo à frente, tendo antecipado o movimento de Ron com seu Aqui de observação avançado. Ele contra-atacou na velocidade da luz, chutando Ron de baixo no abdômen, fazendo voar para cima. Ron engasgou, tossindo um bocado de cuspe, antes de cair como um meteoro, caindo no chão. Heilig abaixou a perna, seus olhos cheios de curiosidade e surpresa enquanto observava o garoto se levantar, limpando a poeira como se não fosse nada. Um jovem como ele, com tanta força, possuindo Aqui de armamento e observação nesse nível? Heilig não conseguia entender. O físico e o talento desse garoto estavam além de qualquer coisa que ele já tinha visto, nem mesmo comparáveis ao famoso monstro natural Big Mom nessa idade. Será que essa criança pode ser uma anomalia natural semelhante? Ron respirou fundo enquanto se levantava, então correu para frente, deslizando pelo chão, rapidamente diminuindo a distância entre ele e Heilig. Ele mirou um soco no rosto de Heilig, mas parou logo em seguida, a força do golpe sacudindo os cabelos prateados de Heilig para trás. Não vamos mais lutar? Ron perguntou, franzindo a testa. Não, Heilig respondeu, olhando para as roupas esfarrapadas e cobertas de poeira de Ron. Eu não sou tão animado quanto vocês, jovens. Heilig se virou e foi em direção à borda da cratera. Embora Ron não estivesse totalmente satisfeito, ele deixou para lá, já que Heilig não tinha intenção de continuar. Ele dispersou seu Aqui de armamento, seguindo Heilig para fora da cratera. Enquanto recuperavam suas jaquetas externas que tinham voado no caos, Ron perguntou, Senhor Heilig, quanta força você estava usando contra mim? Era mesmo 10%? Ele podia sentir que o poder de Heilig, tanto fisicamente quanto em Aqui, era mais que o dobro do seu.
Mesmo que ele ainda não tivesse usado suas habilidades com a espada, ele suspeitava que a esgrima de Heilig poderia superar a sua. A sobrancelha de Heilig se contraiu. 10%? Garoto, você está me superestimando ou se subestimando? Heilig não percebeu que a incerteza de Ron sobre sua própria força era o motivo pelo qual ele havia buscado esse desafio. Em Marineford, ele tinha visto Garp apenas algumas vezes, mas eles nunca lutaram. Até mesmo outros oficiais evitavam enfrentá-lo. Apenas Ina havia lutado com ele algumas vezes, embora ela ainda estivesse fraca demais para prender seu interesse. A única partida significativa que ele teve foi contra Gion, que foi um encontro incomum. Heilig encontrou seu jaleco branco, abaixou-se para pegá-lo e perguntou: Garoto, quem te ensinou aqui? Garp Ron respondeu honestamente. Os olhos de Heilig se estreitaram. Então você é discípulo de Garp? Não, ele só me ensinou o básico do aqui de armamento como parte de um acordo, respondeu Ron. Heilig assentiu, sem insistir mais no assunto.